Pedro, já deste autorização? Sim. Então, olá a todos, muito boa noite, bem-vindos à terceira conversa de cientistas para espeleólogos. Hoje temos connosco a Isabela Amorim do Rosário e o Pedro Cardoso, que nos vão falar sobre a biodiversidade em sistemas subterrâneos, a sua conservação e a evolução das espécies que também encontramos por lá. Este ciclo de conversas é uma iniciativa da Federação Portuguesa de Espeleologia e está integrado na comemoração do Ano Internacional das Cavidades e do Carso, que se celebra este ano e se irá estender também para o próximo ano, para 2022, com uma série de eventos e atividades um pouco por todo o mundo. Este ciclo de conversas pretende aproximar a comunidade científica dos espeleólogos e da comunidade em geral, de forma a dar-nos a conhecer muitos dos estudos que são desenvolvidos em ambiente subterrâneo, quer seja no Carso, em grutas, algares, minas, também nas grutas vulcânicas dos Açores, como vai ser hoje o caso, e nos sistemas subterrâneos em geral. Sensibilizando também a todos nós para a importância destes ecossistemas, da biodiversidade que comportam e da necessidade de os preservar e de conservar estas espécies. Esta nossa conversa de hoje terá início com as apresentações da Isabela e do Pedro, após as quais vocês poderão colocar também as vossas questões e fazer alguns comentários, para que esta conversa seja aberta a todos vocês. Para os mais tímidos, podem também colocar os vossos comentários no bate-papo e depois no final iremos discuti-los e fazer aqui uma conversa um pouco mais dinâmica. Para iniciar, hoje temos então a Isabel. A Isabel é investigadora na Universidade dos Açores. Eu vou aqui ler um bocadinho as suas áreas de especialização. É então investigadora no Grupo da Biodiversidade dos Açores, no Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais. Tem desenvolvido investigação em diversas áreas de biologia evolutiva, biologia subterrânea, ecologia molecular, genética aplicada à conservação, filogeografia, filogenética e sistemática molecular, com um foco muito particular em espécies endémicas e na biodiversidade insular. Não esteja ela nos Açores. A sua investigação atual envolve ainda a comunicação de ciência sobre o património natural e, sobretudo, sobre a conservação da biodiversidade. Além de investigadora, a Isabela é também nossa colega espeleóloga, a nível 3 da FPE desde 1993 e pertence ao CEAI. Vamos iniciar a conversa com ela. Olá, boa noite a todos. Vamos ver se agora funciona bem isto da partilha. Assim. Share screen. Este. Pronto. Sim, tanto como a Karina estava a dizer, sou espeleóloga antes de ser investigadora. Comecei a fazer espeleologia ainda quando estava a fazer a licenciatura em Biologia em Lisboa, com o CEAI da LPN. E depois a minha vida como investigadora e a parte toda da biologia subterrânea teve exatamente a ver com o facto de eu ser espeleóloga. Portanto, eu quis fazer um doutoramento que tivesse a ver com o meu gosto pela espeleologia e daí a minha ligação a esta área. Portanto, fui primeiro espeleóloga e depois investigadora. Ok, hoje vou-vos falar então de biologia subterrânea nos Açores e vou-vos falar de um grupo em particular, que foi o grupo que eu estudei, que é um grupo de insetos, de carabídeos, portanto são os caravelhos, que são, o nome do género é Trecos. Ok, aqui vou mudar de slide. Pronto, acho que quase todos conhecem os Açores, portanto os Açores é um arquipélago português, fica no Atlântico do Norte, está na junção de 3 placas tectónicas e a grande parte da atividade vulcânica que temos aqui tem a ver com esse facto. Portanto, é resultado de movimentos tectónicos e não é um hotspot vulcânico como é, por exemplo, o Havaí. Aqui, para vos falar um bocadinho do que é que se conhece dos Açores, eu tenho aqui um slide em que fala exatamente de como se foram conhecendo as coisas nos Açores. Portanto, a primeira referência que nós temos é aqui no século XVI,
Foi a primeira menção na literatura que apareceu a uma cavidade vulcânica nos Açores, da autoria de Gaspar Frutuoso, que foi um cronista e naturalista dos Açores. Depois, no século XIX, existem ilustrações muito bonitas da visita do príncipe Alberto I do Mónaco à Furna do Enxofre, que é uma cavidade vulcânica na Ilha da Graciosa. Depois, em 1963, foram fundados os Montanheiros, que é uma associação que no princípio começou só com espeleologia e que hoje tem muito desporto de natureza. Foi a partir da fundação dos Montanheiros que se ficou a conhecer muitas das grutas que existem nos Açores. Depois, em 1981, veio cá um médico americano que também era espeleólogo e começou a visitar várias das cavidades vulcânicas dos Açores e elaborou um catálogo com 25. Em 89 veio cá um japonês que também começou a visitar várias das cavidades vulcânicas dos Açores e elaborou um catálogo, como já aparecem mencionadas, 42 grutas vulcânicas. Depois, em 2002, há o trabalho do Fernando Pereira e do Paulo Borges, que já apresentam 212 cavidades vulcânicas num catálogo, um trabalho que apresentaram num simpósio de vulcanospeleologia, em 2002, na Islândia, e o último catálogo que existe é de 2015, que é da autoria do G. Speia, em que aparecem então já 272 cavidades vulcânicas. A distribuição dessas cavidades vulcânicas é esta, portanto no Faial temos 9, portanto, quando estou a falar em cavidades vulcânicas estou a falar em tubos lávicos e algares vulcânicos. Temos 9 no Faial, 11 na Graciosa, 19 em São Jorge, 69 na Terceira, 129 no Pico, portanto o Pico ganha de longe, 28 em São Miguel e em Santa Maria só temos 4 cavidades vulcânicas conhecidas, incluindo cavidades também de erosão marinha. Os trabalhos de bioespeleologia nos Açores começaram há relativamente pouco tempo. Portanto, os primeiros trabalhos conhecidos são de 1987 e 89, que foram expedições financiadas pela National Geographic e com a orientação científica do Pedro Oromi, do Filipe Achemol e sempre com a participação do grupo de espeleologia local, os Montanheiros. Hoje então eu vou-vos falar da colonização e da evolução em habitats subterrâneos e usando como exemplo os trecos dos Açores. Os trecos são pequenos escarabídeos, têm de 3 a 5 milímetros, existem mais de 500 espécies no mundo, estão distribuídos na América do Norte, na Europa, na Ásia e no Norte da África. Na Macaronésia existem 43 espécies endémicas. Estes são os escaravelhos que não voam e que são ou predadores ou alimentam-se de material em composição, material orgânico em composição. Portanto, quais é que foram os objetivos deste estudo? Queríamos saber como é que teria sido feita a colonização dos Açores e como é que ocorreu depois a diversificação do género. Queríamos proporcionar, portanto, desenvolver novos caracteres que permitissem, que fossem úteis para a sistemática do grupo e queríamos também avaliar a adequabilidade das áreas protegidas dos Açores para preservar a biodiversidade atual. E com isso saber se seriam necessárias então novas recomendações para a conservação. O que é que nós fizemos? Fizemos trabalho de campo em áreas onde sabíamos que já existia o bicho, mas também em áreas que foram perdidas por modelos de distribuição da espécie. E depois fizemos sequenciação da ADN e análises filogenéticas. Estas são as grutas que nós mostramos, portanto, mostramos, não são só grutas, são grutas e algares, portanto, mostramos 45 cavidades vulcânicas e também incluímos o meio subterrâneo superficial nas Ilhas das Flores e na Terceira. As cavidades vulcânicas que nós mostramos foram tubos de lava. Esta é uma fotografia do Pedro, aqui numa gruta, do Pedro Cardoso, aqui numa gruta na Terceira, que é a Terra Mole. Foram também algares vulcânicos. Este é o algar mais profundo que se conhece nos Açores, que é na Ilha de São Jorge, é o algar do Morro Pelado. E esta é a cavidade vulcânica de certeza mais conhecida dos Açores, que é o algar do Carvão aqui na Ilha Terceira, mas que é bem mais pequeno em termos de profundidade comparado com o Morro Pelado. Este só tem 45 metros de desnível. Como é que nós apanhamos estes bichos? Portanto, montamos armadilhas de queda dentro das grutas. As armadilhas são estes copinhos de plástico. Dentro dos copinhos de plástico temos um outro tubo com um isco, que normalmente o que nós usamos é fígado de vaca ou de porco,
E o objetivo destas armadilhas é capturar os indivíduos vivos. Nós não queremos matar tudo, portanto, queremos capturá-los vivos. Estas armadilhas são colocadas junto, normalmente de fendas, porque é por aqui que nós acreditamos que os bichos andam, pelas fendas e não no grande espaço da gruta, e depois são protegidas com pedras e com um prato para não cair água lá dentro. E a questão de nós pomos um montão de pedras em cima é por causa dos ratos que estão sempre a dar cabo das armadilhas, a perturbar as armadilhas. Pronto, colocamos também armadilhas em fendas profundas que aparecem na floresta nativa e então no meio superficial subterrâneo. Isto é um exemplo aqui na terceira, que é o pico rachado. Portanto, o meio superficial subterrâneo é constituído por estas ligações vizinhas todas que há entre a lava, neste caso, e existem neste habitat subterrâneo muitas espécies que estão adaptadas à vida subterrânea. O que é que resultou deste trabalho de campo? Portanto, foram identificadas 4 novas espécies de trecos, que são estas que estão aqui a vermelho. Todas estas espécies que foram identificadas só existem cada espécie numa ilha, portanto, daí a determinação que são Single Island Endemics. O que é que descobrimos? Descobrimos uma espécie para o Faial. No Faial não estavam conhecidas espécies de trecos. Na terceira já se conhecia uma espécie de cavernícola de trecos, que era o trecos terceiranos, mas nós descobrimos uma espécie que só existe na superfície. No Pico descobrimos várias grutas que têm mais do que uma espécie de trecos. E em São Miguel, que era uma ilha em que estava dada uma espécie de superfície superficial, que existe só na superfície de trecos, apesar de um enorme esforço de amostragem que se fez também na superfície, não foi recuperada esta espécie. Nós pensamos que esta espécie já se tenha extinguido desde 1985, que não é capturada no montão de armadilhas que se montam quase todos os anos. Portanto, o que é que, depois de fazer as análises filogenéticas, o que é que nós vimos? Nós usamos um marcador de DNA mitocondrial e vimos que todos os exemplares sequenciados dos Açores formam um grupo monofilético, ou seja, todos partilham um ancestral comum. Vimos também que os parentes mais próximos dos Açores são trecos que aparecem na Ilha da Madeira e vimos que a diversificação dos Açores, portanto, o momento em que a espécie começou a diversificar, ocorreu há cerca de 4 milhões de anos. Sim. Depois o que é que nós vimos mais? Vimos que as espécies que nós identificamos, portanto isto é uma figura ampliada da anterior, então só estou a mostrar as espécies dos Açores. O que nós verificamos é que existe, com marcadores genéticos, nós recuperamos muitas das espécies que foram identificadas só com base em características morfológicas. Para a identificação de espécies neste grupo, usa-se a forma do pronotum, que é esta parte aqui, e usa-se também as estruturas, a forma das estruturas reprodutoras masculinas. O que nós vimos foi então que, com os marcadores moleculares, nós recuperávamos as espécies que já tinham sido identificadas só com base na morfologia, mas também identificámos várias espécies crípticas. As espécies crípticas que identificámos foi, por exemplo, estes indivíduos que estavam identificados como Trex montanheirorum, são muito diferentes de outros que estavam também identificados como Trex montanheirorum, que apareciam numa gruta diferente. Portanto, isto são nitidamente 2 espécies distintas e não só uma espécie como tinha sido descrita com base na morfologia. O que é que nós também vimos? Vimos que tudo o que são espécies cavernícolas, que são estas todas que estão aqui, menos estas roxas, formam, mais uma vez, um clado, um grupo monofilético, ou seja, elas são todas, partilham todas um ancestral comum e são todas mais parecidas entre si do que são com as espécies que existem na superfície, com a espécie que existe na superfície. Portanto, a espécie que existe na superfície, que aparece na Ilha Terceira, é então a espécie ancestral de todo o grupo de espécies deste género que existe nos Açores. E o que é que isto significa? A interpretação mais lógica do que nós estamos a ver aqui é que não houve, como existe noutros estudos para outras
noutros grupos e noutras ilhas, noutros arquipélagos, não houve isto da colonização reversa, não foi uma espécie cavernícola que voltou para a superfície, que evoluiu para uma espécie de superfície. Não é isso que aqui vemos. O que vemos é que a espécie de superfície é, de facto, a espécie mais antiga, a espécie ancestral de todas as espécies que existem nos Açores. O que nós vemos aqui, o que estes dados sugerem também é que o tipo de evolução que houve aqui para as espécies, portanto a espécie de superfície para as cavernícolas, foi um shift adaptativo. E o shift adaptativo é justificado porque existe a coexistência, coexistem espécies de superfície e cavernícolas na mesma ilha. Portanto, na Ilha Terceira nós temos uma espécie de superfície e temos o Trex terceiranos, que é uma espécie que só aparece em ambientes subterrâneos. As outras teorias que explicam a evolução de espécies adaptadas à vida cavernícola é a teoria do relicto, não sei como é que se diz em português, relicto climático, que é uma teoria que é usada em ambientes continentais e climas temperados, em que acontece é que há uma alteração brutal do clima e espécies que existiam na superfície migram para as grutas e passam a existir só nas grutas. Portanto, desaparece o que era a versão ancestral e superficial da espécie. Aqui, o que nós temos é que na mesma ilha coexiste uma espécie de superfície com uma espécie cavernícola, o que suporta então este shift adaptativo. O que nós também vemos, o que também podemos concluir do facto de todas as espécies cavernícolas dos Açores serem mais parecidas entre si do que com a espécie superfície, é que a evolução da condição troglóbia só aconteceu uma vez. Agora, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que, então, as espécies que aparecem nas outras ilhas, sem ser na terceira, migraram para lá já como espécies adaptadas ao ambiente subterrâneo. Isto é uma coisa que não está registada, não foi descrita para mais nenhum caso de especiação de invertebrados, de qualquer tipo de especiação de cavernícola, mas sobretudo de invertebrados, e está a gerar bastante discussão cada vez que este trabalho é apresentado, mas é a explicação mais parcimoniosa para estes dados que obtivemos. A divergência dos troglóbios, portanto, deste grupo de troglóbios, terá acontecido entre 3 a 0,66 milhões de anos. Lembra-se que os Açores têm cerca de 8 milhões de anos, a ilha mais velha dos Açores tem cerca de 8 milhões de anos. Portanto, quer dizer que esta divergência das espécies cavernícolas para este grupo ocorreu bastante recentemente, estamos a falar, obviamente, de tempos geológicos. O que é que nós fizemos também? Usámos outro tipo de marcadores, usámos marcadores moleculares nucleares, e o que nós vemos é que, de facto, a espécie de superfície continua a aparecer como uma espécie ancestral em relação a todas as outras formas, as outras espécies cavernícolas. Portanto, a espécie epígea, portanto, a espécie de superfície é monofilética, estão ali todos agrupados, e era aquilo que eu estava a dizer, que mostra o mesmo padrão que mostrava o marcador mitocondrial. Quando nós comparamos a história dos Açores com a história das Canárias, as conclusões ou as inferências que podemos fazer são bastante diferentes. Portanto, nas Canárias existem 16 espécies endémicas de trecos, mas apenas 2 são cavernícolas. Portanto, nos Açores o que nós tínhamos era a maior parte das espécies, portanto, das 9 espécies que existem, 2 são de superfície e estes 17 são cavernícolas, se bem que uma de superfície já deve estar extinta, que é a tal de São Miguel. Aqui nas Canárias temos exatamente o contrário, a maior parte do número de espécies de trecos que existe são de superfície, apesar de nas Canárias existirem muitas cavidades vulcânicas. Pronto, o que é que vemos aqui nas Canárias? O que está aqui a negrito são grupos de espécies, o que está a negrito são espécies cavernícolas. E aqui o que aparece, cada um destes quadrados, são as espécies que aparecem em La Palma e as espécies que aparecem em LF. O que é que isto mostra? Mostra que a espécie mais parecida com a espécie cavernícola que aparece em La Palma é outra espécie de La Palma, mas é uma espécie de superfície. E o mesmo se passa para LR. Portanto, isto é uma história completamente diferente do que nós temos nos Açores. Nos Açores, todas as espécies cavernícolas são mais parecidas entre si do que com a espécie de superfície.
mesmo quando comparamos as duas espécies de trecos que existem na Ilha Terceira. Pronto. Outra coisa que nós olhámos foi para a estrutura populacional das duas espécies mais abundantes, que foi a espécie Trecos picuensis, que aparece no pico, e a espécie Trecos terceiranos, que aparece na terceira. O que é que nós queremos fazer? Porquê é que nós queremos fazer isto? Queremos perceber se existe um padrão óbvio de estrutura dentro das populações. Isto depois é muito importante quando estamos a pensar em a desenhar medidas de conservação da biodiversidade dentro destas espécies. E o que é que nós vimos? Vimos que, tanto para o Trecos picuensis como para o Trecos terceiranos, quando comparamos indivíduos da mesma cavidade, a distância genética entre eles, portanto, são menos diferentes do que quando comparamos indivíduos de cavidades diferentes. Ou seja, embora os haplotipos não segreguem por grutas, ou seja, isto quer dizer, não temos só um tipo de haplotipos nesta gruta, outro nesta, outro nesta, outro nesta. Não é isto que temos. Nós temos um padrão. Temos um padrão de distância genética que aumenta com a distância entre as populações de onde foram mostrados os indivíduos. Isso quer dizer que há um fluxo genético limitado e que isto é coerente com um padrão de isolamento por distância. O que é que nós vemos aqui também? Portanto, o que nós queremos usando estes marcadores moleculares era criar informação que possa ser útil para desenvolver medidas de conservação que permitam conservar o máximo de biodiversidade que existe dentro destes grupos. O que acontece é que quando nós olhamos para a distribuição das espécies e comparamos com o que são as áreas protegidas, portanto o que está a verde são as áreas protegidas para a Ilha do Pico, nós vemos que a maior parte das espécies de trecos estão fora do que são áreas protegidas. Por exemplo, no Pico, o Trecos picuensis, o Trecos montanheirone e o Trecos perarai, todos os sítios onde eles são conhecidos estão fora de áreas protegidas. Portanto, 5 das 7 espécies de troglóbias dos Açores, a sua distribuição está completamente fora do que são áreas protegidas nos Açores. Agora não sei porque isto não está a andar. Pronto, aqui vemos para o Faial e para São Jorge. Em São Jorge há uma das espécies, que é o Trecos isabelai, que está no Morro Pelado, que está aqui numa zona protegida, mas a outra espécie, que é o Trecos georgiensis, já aparece fora de uma área protegida, e no Faial, a única gruta de onde é conhecida esta espécie fica fora de uma zona protegida. Portanto, conclusões. Os Açores, portanto, todos os trecos dos Açores são monofiléticos, o que sugere que a colonização do arquipélago por este grupo foi um evento raro, é um evento raro. Os parentes mais próximos estão na Ilha da Madeira. A evolução da condição troglóbia ocorreu uma vez. A diversificação dos troglóbios é recente, tendo em conta que os Açores têm cerca de 8 milhões de anos, a ilha mais antiga. A espécie de superfície que existe na Ilha Terceira é a espécie ancestral de todo o grupo que aparece nos Açores. Os dados moleculares sugerem que existiu dispersão interilhas de espécies cavernícolas. Isto é altamente controverso, uma vez que as espécies cavernícolas têm requisitos muito stringentes de habitat, têm que estar sempre em ambientes úmidos, com temperaturas baixas. É muito difícil imaginar espécies adaptadas à vida cavernícola a atravessarem o oceano para irem de uma ilha para a outra, mas mais uma vez a hipótese mais parcimoniosa é esta mesmo, é que efetivamente ocorreu dispersão entre ilhas de espécies já adaptadas aos habitats subterrâneos. O facto de todas as espécies serem single island endemics e de existir estrutura populacional indica que... Indica que devemos aumentar a área protegida se queremos proteger toda a diversidade genética que é conhecida. Pronto, este trabalho só foi possível, é um trabalho de muitos anos, só foi possível com a ajuda de muitas entidades, ajuda financeira, ajudas logísticas, ajudas de todos os tipos. Sendo esta a apresentação para espeleólogos, eu tenho completa noção que não apresentei aqui nada de imagens espetaculares do que são as cavidades vulcânicas dos Açores, que são espetaculares. E o que eu vos recomendo é que visitem este site,
Aqui está disponível online este último catálogo que eu vos falei, de 2015, onde estão descritas as 272 cavidades vulcânicas dos Açores. Portanto, isto é um PDF que podem consultar online. E depois há este livro com fotografias espetaculares, mas isto é um livro que tem que ser adquirido. Se vocês contactarem os montanheiros, podem fazer a aquisição deste livro. Este livro tem fotografias lindíssimas da diversidade geológica e biológica que aparecem nas cavidades vulcânicas dos Açores. E pronto, e era tudo o que eu tinha para partilhar convosco hoje. Obrigada. Obrigada, Isabel, por esta incrível apresentação e por nos dares a conhecer também esta biodiversidade. Certamente haverá muitas questões que vamos deixar agora para o fim. Vamos continuar a nossa conversa com o Pedro e depois as questões serão colocadas. Muito obrigada mesmo. Como uma boa conversa, é sempre bom que tenhamos assuntos em comum e, pelos vistos, o Pedro também já trabalhou nos Açores, já fez lá alguns estudos, atualmente pertence, peço desculpa, ao Laboratório de Investigação em Biodiversidade Integrativa do Museu Finlandês de História Natural, onde é também curador de alguns grupos, nomeadamente os aracnídeos, que deduzo que seja a sua paixão, miriápodes e também moluscos terrestres. É docente em Ecologia na Universidade de Helsínquia e investigador associado do Grupo de Biodiversidade dos Açores, de que faz parte também a Isabel. É ainda fundador e ex-presidente do Grupo de Especialistas em Aranhas e Escorpiões da IUCN. Os seus domínios principais de investigação são a biodiversidade, utilizando aranhas como organismos modelo, e também a conservação da biodiversidade, que vai de encontro com este tópico final da Isabel, que acho que nos preocupa também um pouco a todos nós. É ainda a filogenética, diversidade funcional, bioinformática e biogeografia das ilhas. Conta já com centenas de publicações e participou em inúmeros projetos e trabalhos de divulgação científica. Peço desculpa, o Pedro é também membro do NECA, por isso também aqui raízes espeleológicas. Hoje vem-nos falar sobre a biodiversidade e a conservação dos ecossistemas subterrâneos a nível global. Obrigada, Pedro. Agora é a tua vez. Obrigado, Karina, pelo convite e pela apresentação. Ora bem, vamos lá ver se eu consigo. Correu bem. Ok. Bom, como já fui dito, eu realmente estou agora em Helsínquia, na Finlândia, que é um país muito pobre em grutas. Na verdade, isto é tudo granítico e granito bastante antigo, de forma que não... todo o país teve coberto por glaciares até há 10 mil anos. Basicamente, o país em termos biológicos só tem 10 mil anos, o que é um bocado triste. Até porque ter 3 km de gelo em cima significou que tudo o que havia de grutas, se alguma vez houve, desapareceram. Mas quando vou a Portugal tenho sempre a oportunidade de visitar a Arrábida, principalmente, e aí continuo a desenvolver trabalho com o NECA. E claro que tudo tem um início. No meu caso foi na AES, na Associação dos Espeleólogos de Sintra, isto em 2005, e começou um bocado por acaso. Eu já estava a fazer, na verdade em 2005 eu já tinha acabado o doutoramento, e quase por acaso conheci pessoal da AES e acabei por entrar no grupo e fazer lá o curso. Aqui é uma das pessoas que neste momento eu ainda continuo continua em contacto, que é o Álvaro Jales, provavelmente muitos de vocês conhecem. Isto foi o meu início, um bocado quase sem querer. Entrei nas grutas quase sem querer. Mas
enquanto estava a fazer o curso, conheço, durante uma atividade no Almonda, conheço o Francisco Rasteiro e o resto do pessoal do NECA, e ao verem que eu andava à procura de bichos, aranhas e coisas pequeninas, o Rasteiro basicamente pega em mim: pá, tens de ir até à Rábida, que há lá coisas muito interessantes para tu veres. Pronto, e foi assim que eu realmente entrei no mundo das grutas da Rábida. E se ainda tive uns anos na Associação de Espeleólogos de Sintra, a maior parte da minha atividade começou a ser desenvolvida com o NECA. Durante estas atividades mais ou menos constantes na altura, na Rábida, tive a oportunidade de visitar algumas dezenas de cavidades, desde aqui no lado direito, toda a gente provavelmente já reconhece que é a Gruta do Frade, que ainda estive lá ainda há 2 meses, se não me engano. Estivemos lá a fazer umas filmagens, por isso a Gruta do Frade continua a ser algo que continuo a visitar. Até as zonas mais degradadas, neste caso perto da Gruta do Zamujal. E um dos meus objetivos, ou dos nossos objetivos, era ver se havia diferenças em termos de comunidades entre as grutas completamente preservadas, ou mais possível, como seja o Frade, e aquelas que neste momento já estão muito degradadas, como seja o Zamujal. Durante estas atividades, fomos apanhando uns bichos, e fomos descrevendo e enviando para vários especialistas. Podemos ter uma base de conservação daquelas grutas, basicamente. E entre tudo o que descobrimos, ainda está muita coisa por descrever. Uma das espécies mais notáveis foi esta pequena aranha aqui do lado direito, que é a Anaplista atequina, que é a única espécie que se conhece desta família na Europa. Os parentes mais próximos andam alguns pela África Ocidental. É um bicho muito, muito interessante, especialmente ainda só vimos em 3 ou 4 grutas, todas ali no sistema do Frade. Tem algumas características muito, muito peculiares, só tem 4 olhos. As aranhas normalmente têm ou 8 ou 6, quando são cavernícolas podem não ter olhos, neste caso tem 4. É possivelmente partenogénica, ou seja, ela produz clones de si própria, nunca vimos nenhum macho. Produz muito poucos ovos. Isto é uma característica comum a muitos organismos cavernícolas. Há muitos poucos meios de subsistência, muito pouca comida, então eles crescem devagar e crescem em segurança. Basicamente investem muito em cada uma das crias. Por isso os sacos de ovos desta aranha, que é esta figura C, têm sempre 2, 3, no máximo 4 ovos. E que foi classificada, entretanto, como criticamente em perigo de extinção na IUCN. Aproveitei o meu trabalho na IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, para fazer a avaliação da espécie. Basicamente porque está restrita ali a menos de 1 km², e tem algumas pedreiras a comer ali a área de distribuição. Mas isto é uma característica muito, muito comum em todo, não só ali na Rábida, como em todo o mundo, como no caso dos Açores, como a Isabel já mostrou. Comecei um pouco a expandir o meu interesse, e comecei a observar aquilo que havia a nível ibérico, com base basicamente na bibliografia. Eu não estive em todos estes sítios, obviamente. Comecei a tentar perceber padrões de distribuição, neste caso de aranhas na Península Ibérica, e ver quais são as áreas que tinham maior riqueza de espécies. Mas não só isso, mas comecei a comparar os padrões de distribuição das espécies epígeas, ou seja, aquelas que vivem à superfície, versus as espécies cavernícolas de aranhas na Península Ibérica. E aquilo que se descobre, e isto era um resultado óbvio, é que as espécies cavernícolas normalmente têm áreas de distribuição
muito mais pequenas do que as espécies de superfície. Por isso, uma espécie cavernícola anda aqui entre 1 e os 10 mil quilómetros quadrados nesta medida que é o extent of occurrence, uma medida particular da área de distribuição de uma espécie, enquanto que as espécies epígeas andavam aqui nas classes superiores da área de distribuição. Isto não é nada de novo, mas levou-me um pouco a procurar ver o que é que se passava com outros padrões. Nomeadamente, tentei perceber o que é que as aranhas faziam dentro das grutas. Quando vamos para uma floresta ou uma zona, um habitat à superfície, nós temos uma série de formas de caça e diferentes formas de vida das aranhas, e muita gente não se apercebe, mas cerca de metade das espécies usa a teia para caçar, mas há outra metade que não usa. Por isso, e dentro daquelas que têm teia, temos teias circulares, temos teias que são chamadas de space webs, são tridimensionais, temos teias em lençol, temos teias que simplesmente estão à volta do refúgio da aranha. Portanto, há uma série de diferentes tipos de teias, normalmente de acordo com a família. E aí mas há também outras que não usam teia e podem ser caçadoras de emboscada. Estas são muito comuns, por exemplo, em cima das flores, esperam que um inseto para em cima da flor e ela ataca. Ou algumas podem ser caçadoras ativas, andam pelo solo ou por outros substratos à procura de presas. Mas aquilo que se vê é quando se chega dentro de uma gruta, nem todos estes tipos de modos de vida conseguem sobreviver. E algo também que não referia, há aranhas que fazem ballooning, ou seja, elas fazem uma espécie de parapente, que tanto com as correntes, com as correntes de vento, como com eletricidade. Houve um trabalho muito interessante há pouco tempo que mostra que as aranhas usam as diferenças as diferenças elétricas entre o substrato e o ar, uma coisa meio esotérica para se lançar no espaço. Observa-se nas grutas. Bom, as aranhas de grutas não fazem ballooning, elas estão dentro de uma gruta, por isso não adianta. Se elas tentarem lançar um paraquedas, elas vão bater contra uma parede e não saem dali. Também não são parvas para fazer isso. E há determinados tipos de teia ou determinados tipos de forma de vida que são ou raros ou não existem. Por exemplo, caçadoras ativas acaba por ser pouco compensador para uma aranha cavernícola. Há tão pouca comida, há tão pouca que elas, se andarem de um lado para o outro, acabam por gastar energia, então normalmente elas são muito paradas. Há alguns tipos de teia que também não compensa, porque implicam, por exemplo, estas com tubos, elas às vezes existem nas zonas próximas da entrada, mas se vamos lá para dentro já não existem, porque implicam que as presas, normalmente os insetos, passem muito perto da teia e são tão poucos que ela acaba por não conseguir ter comida suficiente. Por isso há determinados modos de vida que não compensam dentro de uma gruta. E quando se está a falar destes modos de vida, está-se a falar de um conceito que é a diversidade funcional. Basicamente é a quantidade de funções executadas pelas espécies num determinado local. E aí podemos pensar em aranhas, podemos pensar em insetos, podemos pensar em plantas, ou pode-se medir a diversidade funcional de qualquer tipo de organismos. E algo que muitas vezes está relacionado é esta diversidade filogenética, que é basicamente a história evolutiva das espécies em um determinado local. Se olharmos para aquelas árvores filogenéticas que a Isabel mostrou, basicamente, se unirmos todos os pontos, todas as espécies ao longo daquela árvore, quanto maior, mais completa é esta árvore, maior diversidade filogenética existe num determinado local. E aquilo que se observa ao fazer algumas simulações é que não só nas grutas há uma diversidade funcional pequena em relação à superfície,
e também uma diversidade filogenética pequena em relação à superfície, mas é mais pequena do que o esperado simplesmente pegássemos temos 1000 espécies à superfície e tiramos aleatoriamente 3 espécies e vemos que diversidade funcional existe dentro de uma gruta e comparamos com aquela que efetivamente existe. Isto é um processo estatístico chamado de modelo nulo. Mas vemos que a diversidade funcional é mais pequena do que aquela esperada simplesmente se pegarem espécies aleatoriamente. Ou seja, há determinados modos de vida muito particulares que permitem às espécies viver nas grutas, que causam este filtro, tanto na diversidade funcional como na diversidade filogenética, porque há determinadas famílias, há determinados géneros de espécies que estão especialmente predispostos a especiar e a criar novas espécies dentro das grutas. Mas apesar de haver esta pouca diversidade, é uma diversidade única. Muitas vezes é uma diversidade que não encontramos cá fora, e ainda para mais quando estamos a falar de espécies tão restritas no espaço. Por isso estamos a falar de ecossistemas muito, muito particulares e que, apesar de pobres, requerem muito cuidado em termos de conservação. E tal como as espécies à superfície, os sistemas subterrâneos estão sujeitos a uma série de ameaças e que põem em causa toda esta diversidade, desde a perda de habitat e a fragmentação, a poluição, espécies invasoras, as mudanças climáticas, que obviamente também chegam ao subsolo. Mais raro a sobreexploração, mas há alguns casos de espécies cavernícolas que são recolhidas por exemplo, para mascotes. Há algumas aranhas em países asiáticos, as espécies cavernícolas são recolhidas para depois serem vendidas, ou a co-extinção, basicamente, que é quando se perde uma espécie de hospedeiro, perde-se também uma espécie de parasito ou de comensal. Pode-se pensar, por exemplo, em algumas moscas muito modificadas que existem em algumas espécies de morcegos. Perdemos aquela espécie de morcego, estamos a pôr também em causa aquelas espécies que dependem destes morcegos. E tudo isto leva à perda de abundância e biomassa, diferenças no espaço e no tempo, as coisas começam a ser muito mais homogéneas. Perde-se a tal diversidade filogenética, ou seja, perde-se partes da nossa árvore da vida, perde-se diversidade funcional e perdem-se networks, perdem-se ligações entre espécies. E todas essas ameaças são globais. Daí que, às tantas, apesar de ter começado por ali em Sintra e na Rábida, atualmente estou a ver muito este panorama global, e uma parte dos projetos que tenho neste momento são bastante abrangentes. Isto foi um pequeno estudo. Isto, na verdade, é quase, em termos de análise, tem muito pouca coisa, é mais um alerta, em que tentámos ver qual era a sobreposição que existe entre as áreas protegidas a nível global e as áreas e os ecossistemas subterrâneos. E mesmo a nível global acontece aquilo que a Isabel já mostrou, ou seja, há pouca coincidência entre aquilo que são ecossistemas subterrâneos e áreas protegidas. Os ecossistemas subterrâneos estão debaixo dos nossos pés, ninguém os vê, ninguém muitas vezes se apercebe das ameaças, ou ninguém se apercebe que eles sequer existem, então ficam muitas vezes esquecidos, ficam fora das áreas protegidas. E é verdade que as áreas protegidas não são a única forma de preservar estes habitats e as suas espécies, mas continuam a ser um componente crítico quando se fala de conservação. E fazendo uma análise simples, vê-se que há uma subrepresentação destes ecossistemas nestas áreas.
e isto pode ser crítico e é algo que estamos de alguma forma a tentar mudar, não só em termos de convenções internacionais, como em termos de legislação. Estamos um pouco a fazer pressão através da IUCN, através de outros meios, para tentar perceber, tentar um pouco que as autoridades se apercebam destas falhas. Mas quando queremos passar a questões mais concretas, okay, como é que devemos preservar estes habitats, imaginando que as autoridades realmente os querem preservar. Nós começámos primeiro a tentar perceber, e isto através de questionários, quais eram as questões mais importantes a responder em termos, neste caso foi não só de conservação, mas tivemos aqui um painel alargado, que ia desde a microbiologia até à conservação. A Isabel, o Paulo Borges e outros estiveram aqui envolvidos também nestes inquéritos, neste projeto. Tentámos ver que tipo de questões é que temos de responder em termos, neste caso em termos de conservação, e chegaram-nos respostas que os especialistas acharam que eram, ou perguntas que os especialistas acharam que eram prioritárias para tentar responder, desde como é que o clima afeta os organismos subterrâneos, porque também são afetados, eles estão, é verdade que eles estão parece, aparentemente estão mais protegidos ao não estarem sujeitos às variações de temperatura cá de fora, mas na verdade eles são tão frágeis em termos das condições em que podem subsistir, que as atuais alterações climáticas podem afetá-los e estão a afetá-los, até os efeitos da poluição nestes organismos, como é que as perturbações à superfície afetam também o ecossistema subterrâneo, quais são as melhores formas de preservar estas espécies, como é que se pode combinar tudo o que é política, educação e investigação, que muitas vezes têm agendas diferentes. Por isso, conseguimos identificar uma série de perguntas-chave a responder durante os próximos anos ou durante as próximas décadas, para isso hajam recursos. Isto foi uma espécie de primeiro passo para saber onde é que poderíamos investir de futuro. Um segundo passo, e este ainda estamos a trabalhar, foi tentar perceber que tipo de medidas de conservação é que realmente resultam. Mais uma vez, a nível global, foi feita uma vistoria exaustiva a tudo o que estava publicado em termos de conservação e o que é que resultava, o que é que tinha sido efetivamente testado. Conseguimos encontrar umas centenas de artigos científicos que testavam várias medidas de conservação por todo o mundo. Obviamente isto é quase inevitável quando estamos a falar de conhecimento da biodiversidade, o Neártico e o Paleártico, principalmente a Europa e a América do Norte. Há muito mais estudos do que nas zonas tropicais, mas de qualquer maneira já nos deu uma ideia do que é que tem sido feito e até que ponto é que estas medidas têm sido testadas. E algo que verificámos é que a maior parte das vezes não se testam as medidas, ou seja, propõe-se um determinado artigo científico, um determinado trabalho, propõe-se, ok, vamos limitar o número de visitantes a esta gruta, ou vamos fazer um portão desta forma que deixa passar os morcegos, mas raramente estas medidas são testadas para ver se realmente são efetivas. Isto é uma grande falha atualmente na conservação. Ainda estamos um pouco a navegar em todas as hipóteses que temos, sem realmente fazermos testes e ver o que é que realmente resulta. Mas de qualquer das formas conseguimos identificar uma série de padrões. Vimos que, por exemplo, tudo que seja ameaças em termos de poluição, muitas vezes faz uma avaliação, ou seja, diferentes níveis de poluição, que tipo de efeitos tem na comunidade.
Tudo o que seja, por exemplo, relacionado à ameaça visitantes às grutas, isso podem ser grutas comerciais ou não comerciais, muitas vezes tudo o que esteja relacionado com estes visitantes está sujeito a regulamentos. Portanto, descobrimos alguns padrões, mas ainda são bastante preliminares e tal como eu disse, muitas vezes isto ainda não é testado. Mas vamos a ver, algo que estamos a tentar fazer é precisamente ver se é possível incentivar tudo que sejam estes estudos a ter uma componente de testar se realmente as medidas de conservação são efetivas. Eu não sei para que tem esta coisa em cima. Mas o número de estudos tem vindo a aumentar, mas aqui, como se vê, muito poucos são testados. E curiosamente, está-se a ver cada vez mais um acréscimo na atenção dada às espécies que não são naturais dos sistemas cavernícolas, e isto principalmente por causa do White Nose Syndrome nos morcegos, cujo número de estudos, obviamente, faz esta componente dos estudos ter subido exponencialmente nos últimos anos, especialmente por causa desta doença, e também um grande aumento dos estudos relacionados com mudanças climáticas. Por outro lado, a proporção de estudos que se focam em visitantes, em poluição ou em mudanças do habitat tem vindo a descer. É claro que isto é proporcional, por isso não quer dizer que em termos absolutos isto realmente se verifique. Por outro lado, está-se a ver, isto é uma tendência interessante, também a nível global, cada vez se pensa menos em regular e cada vez se pensa mais em restaurar o habitat. Ou seja, estamos a passar de uma mentalidade em que tentamos simplesmente impedir que algo aconteça, e estamos a tentar recuperar o pouco que resta, muitas vezes. Isto e aliás, esta década vai ser dedicada à restauração de habitats, é uma das grandes prioridades desta época, e vê-se que é cada vez um maior interesse neste aspecto desta forma de preservar os ecossistemas e as espécies que neles habitam. Isto é bastante preliminar, isto está a decorrer, principalmente através de um pós-doc que está aqui comigo em Helsínquia, que é o Stefano Mamola, e com uma data de colaboradores por todo o mundo, incluindo a Isabel e o pessoal lá dos Açores. Temos aí mais umas quantas ideias, algumas ideias assim em grande, para ver se conseguimos começar a ter bases para uma conservação a nível global dos ecossistemas subterrâneos, e vamos a ver como é que corre de futuro. Isto era só o que eu tinha a dizer, e espero que daqui a uns anos tenhamos mais. Obrigado. Obrigada a nós, Pedro, pela apresentação espetacular, que nos deixou aqui com muitas questões que se calhar alguns de nós teríamos para colocar, e que percebemos que ainda necessitam de muitos estudos também para serem respondidas, não é? Eu abri agora aqui a conversa, não sei se alguém quer já intervir, se há questões. Estou a ver aqui o bate-papo aqui ativo, mas não me parece que haja nenhuma questão que queiram colocar aos nossos participantes. Eu tenho uma, não sei se posso já fazer. Força, Pedro, enquanto mais ninguém Ok, fala. não é específico para nenhum, ou para nenhum dos apresentadores, mas tem a ver um bocadinho com uma situação que está a ocorrer agora em La Palma, com a questão da erupção do vulcão, e é algo que pode ocorrer basicamente em qualquer, principalmente nas ilhas, será mais problemático em qualquer arquipélago de origem vulcânica. E no caso de termos espécies endémicas e às vezes endémicas de ilhas, quando ocorrem essas erupções, podemos ter a destruição completa dos habitats
e a perda total das espécies. Está a ser feita alguma coisa, pronto, em plantas temos bancos de sementes, os zoológicos para animais de maior porte, mas para as espécies cavernícolas está pensado alguma coisa, algum laboratório, alguma coisa em que se pensa em alguma ideia, se é possível, se não é possível ter ali um refúgio qualquer para, no caso acontecer alguma coisa num lado, podemos conseguir repovoar? Ou... Eu posso tentar responder, que eu saiba, não. Realmente em invertebrados, na maior parte das espécies, também de vertebrados, não há programas em cativeiro. Há algumas exceções, eu não conheço, pelo menos em invertebrados, eu não conheço nenhuma espécie cavernícola. Eu tenho uma colaboração com o Zoo de Bristol, em que temos lá uma espécie de aranha da Madeira, em que eles estão a fazer a criação em cativeiro. Neste momento até já está em 10 jardins zoológicos, desde a Inglaterra até a Alemanha. Não conseguimos aliciar nenhum, o único jardim zoológico português, né, o de Lisboa. Ainda cheguei a ter lá uma reunião com o pessoal do jardim zoológico, mas depois não deu em nada. Os ingleses e os alemães estavam mais interessados em preservar esta espécie, apesar de ser da Madeira. Mas isto é uma tarântula que só existe na deserta e é de superfície. Não conheço nenhum caso com espécies cavernícolas em que haja um programa mesmo de criação em cativeiro, mas é capaz de haver. Posso completar o que o Pedro está a dizer? Assim, há um laboratório muito conhecido em França, que é o laboratório subterrâneo de não sei como é que se diz, Monly, não sei pronunciar, e que eles trabalham sobretudo com vertebrados, e eles têm em cativeiro populações de vertebrados, aquela famosa salamandra, que é toda branquinha e que tem as galvas de fora, vocês devem saber do que eu estou a falar. Depois, com invertebrados também não conheço. O que nós temos feito aqui nos Açores é, com as espécies cavernícolas, nós temos tentado, recriarmos as condições em cativeiro mais parecida com o que temos nas grutas. Portanto, em câmaras, colocamos a câmara à mesma temperatura e com a mesma umidade relativa que encontramos aqui no Algarve do Carvão, e conseguimos manter os indivíduos vivos durante meses. No entanto, não temos um programa de reprodução. O que nós tentámos foi ver se conseguíamos manter os bichos vivos em cativeiro, e conseguimos. Portanto, a espécie que eu estou a falar é o Trex terceiranos, que existem várias grutas aqui da terceira. Portanto, não tentámos de maneira alguma criar um sistema de reprodução em cativeiro, porque neste momento não se justifica. O que nós testámos foi se conseguimos recriar as condições para os indivíduos se manterem vivos. Durante as experiências que fizemos não ocorreu reprodução, mas nós também não tivemos os bichos na câmara durante um ano inteiro. Portanto, fizemos experiências primeiro uma semana, eles sobreviveram, fomos largá-los outra vez, depois de outra vez tivemos 2 semanas, tivemos até 2 meses, e eles durante 2 meses conseguimos mantê-los vivos. Entretanto, nós aqui na universidade temos vários problemas com a energia cai muitas vezes, não temos UPS e geradores que funcionem, portanto essa experiência abortou. Mas a verdade é que conseguimos manter os indivíduos vivos durante bastante tempo. Portanto, acho que se for necessário, uma dessas medidas para evitar a extinção na natureza desses bichos, acho que se calhar conseguimos. Não sei se conseguimos que eles se reproduzam nestas condições de cativeiro, mas conseguimos mantê-los vivos durante bastante tempo, e eles comiam o que nós lá punhamos. Porque apesar destes bichos aguentarem muito tempo sem comer, portanto estão adaptados a isso mesmo, eles, durante 2 meses, eles tinham que comer, senão coitados, e comiam o que nós punhamos. Portanto, nós punhamos-lhe fiambre, fígado, de porco ou de vaca, e eles alimentavam-se, mantinham-se. Portanto, acho que é possível, não existe é vontade, tal como o Pedro está a dizer que o Zoo de Lisboa não mostrou interesse nenhum, acho que é sobretudo falta de interesse. Acho que algumas das espécies nós estávamos a precisar de uma intervenção desse tipo, para depois podermos fazer o que se chama o genetic rescue, que é ter populações em cativeiro para depois podê-las reintroduzir na natureza, mas acho que há muita falta de sensibilidade e de vontade para o fazer. Acho que não é tanta falta de conhecimentos de como o fazer, mas sim a vontade de o fazer.
Curiosamente, essa questão vai um bocadinho de encontro com o que o Pedro também falou, da questão de estarmos a reabilitar em vez de estarmos neste momento estamos já a pensar no restauro, não é? Mais do que propriamente em regular, em conservar o que já existe. E mais uma vez aí também demonstra a urgência de medidas específicas de conservação para muitas espécies que se não pensarmos nelas dessa forma, podemos em pouco tempo deixar de as ter, não é? Agora falando em restauro, agora lembrei-me de um artigo que deve sair dentro de pouco tempo, na Conservation Biology. Houve um teste nos Estados Unidos em que tentaram alterar a circulação do ar em algumas grutas, a tentar alterar a temperatura, por forma, se bem me lembro, a baixar a temperatura para o White Nose Syndrome não conseguir infectar os morcegos. Aparentemente foi bem sucedido, e já se começa a pensar neste tipo de engenharia de ecossistemas, que apesar de tudo é mais fácil manipular uma gruta do que manipular um ambiente à superfície, né? Às vezes basta tapar uma entrada ou abrir uma entrada extra. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Gruta do Zambujeiro, na Rábida, que a temperatura ali devia ser 17 graus e neste momento, por causa da circulação de ar e a quantidade de aberturas que aquilo tem, bom, para já dissecou completamente a gruta e depois a temperatura média neste momento é de 14 graus e flutua com a superfície com tantas aberturas que tem. Tanto que ali já não vemos troglóbitos, já não vemos organismos subterrâneos. Mas começa-se a pensar muito nesta engenharia de ecossistemas. Aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, e temos de ter sempre um pouco de atenção, é que eles pensaram nos morcegos, pensaram no White Nose Syndrome, mas não pensaram nos outros bichos que lá estavam, e não fazem a mínima ideia, se extinguiram para ali uma porrada de outros organismos, porque não fizeram esses estudos. Por isso é sempre, temos esta possibilidade, mas há que ter algum cuidado, e este artigo nosso que vai sair, não sei, no próximo mês ou assim, aponta um pouco para este debate. Ok, pode-se fazer, mas tem de se ter um pouco de cuidado para não estar aqui a criar problemas que não estamos sequer a pensar. Mas há aqui muita coisa ainda por estudar, e muitas possibilidades que estamos sempre a pensar, e vamos a ver o que é que dá. Não, pelo menos tal como foi feito nesta gruta, é sem dúvida mais fácil manipular uma gruta do que um ambiente exterior. Agora, como o fazemos é que é a grande questão. Exato, há sempre os prós e os contras, e muitas vezes é esquecido o global, pensa-se só em algo muito específico e esquece todas as implicações que tem no que está em seu redor. Não sei se haverá mais questões. Eu também aproveitava para perguntar, nós enquanto espeleólogos, na realidade, quando visitamos as cavidades, apesar de termos sempre o intuito também de conhecer e de dar a conhecer este mundo incrível, é óbvio que a nossa presença lá também terá implicações. Não sei se nos querem deixar alguns conselhos e algumas regras importantes, relembrar algumas regras a não esquecer sempre que frequentamos estes meios cavernícolas, também para fazermos o nosso papel, por mais simples que seja, na conservação das espécies. Bom, agora está a haver, por causa do Covid, está a haver uma grande preocupação nas visitas às grutas, né? Eu por acaso não tenho acompanhado, porque não tenho em Portugal, não tenho acompanhado tudo. Parece que há novos regulamentos que tentam limitar, basicamente para não estarmos a transmitir doenças aos morcegos. Essa é uma preocupação que está a crescer, mas não tenho acompanhado muito, mas é bom que pelo menos estejamos cientes de que podemos
realmente transportar connosco doenças que são transmitidas de espécie para espécie, muitas vezes. O segundo ponto, agora pensando nos organismos pequeninos, é que qualquer pedra, qualquer estrutura que a gente desloque, provavelmente tem para lá uns colémbolos, tem uns coleópteros, tem umas coisas pequeninas que nós nem nos apercebemos, e começamos a remover pedras ou fazer uma desobstrução, ou seja o que for, ter um pouco às vezes de cuidado, okay, isto é a casa de alguém, não quer dizer que não se faça, mas pelo menos estar consciente de que aquilo pode ser a casa de alguma espécie que só existe naquela gruta, por isso às vezes ter informação, ok, sabemos que nesta gruta é só esta espécie, esta gruta é o único local onde existe esta espécie, eu vou pelo menos tentar informar-me, ok, eu sei que a espécie ocupa este tipo de microhabitat, se for preciso fazer algum tipo de intervenção aí, se calhar é bom ter isso em atenção, estar atento, se está, às vezes até tentar fazer uma espécie de monitorização informal, foi assim que basicamente que o rasteiro me levou para o NECA, que ele via os bichos todos, e então já agora vens aqui, vens ver o que é isto, mas foi assim que eu também descobri que ele tinha mais olho para os bichos subterrâneos do que eu. Por isso há uma grande consciência mesmo na comunidade espeleológica e que pode ser sem dúvida fomentada, e eu vejo isso. Foi o que eu encontrei no NECA, foi o que eu encontrei na AES, e é o que eu encontro um pouco de todo lado, mas acho que é importante também fomentar essa preocupação nos novos espeleólogos, e fico por aqui. Karina, tens o Manel? Isabel, desculpa. Não, no mesmo sentido que o Pedro estava a dizer, a minha experiência como espeleóloga no continente, com todos os grupos em que fiz expedições, é que existia um grande cuidado em respeitar tudo o que eram estruturas geológicas e tudo o que era biodiversidade. E não sei se isso continua, porque eu estou há bastante tempo afastada do que é a espeleologia no continente, mas os anos em que eu andei na espeleologia, que foi aí a sério, que foi nos anos 90, isso, antes de ser moda falar em educação ambiental, era um cuidado que a comunidade de espeleólogos tinha. Portanto, eu espero que esse cuidado se mantenha. E depois há exemplos, eu fiz alguma espeleologia também nos Estados Unidos, foi lá que eu fiz o meu doutoramento, a parte do laboratório foi toda feita nos Estados Unidos. Pronto, e eles muito ao estilo americano, sempre cheios de extremismos, havia grutas em que nós para entrar, era estilo Covid, era com um spray, antes de podermos entrar na gruta para ter a certeza que não levávamos nada para lá. Pronto. Se calhar há casos em que isso se justifica, há outros em que não, porque nós temos que pensar que as grutas não estão fechadas, são sistemas abertos, entram ratos nas grutas, entram aves, e elas também levam coisas de fora para dentro, portanto nós não somos assim tão diferentes. Obviamente não vamos para lá comer bolachas e deixar papéis e deixar bocados de chocolate e deixar, agora já não há, o pessoal já não usa carbureto, pronto, não vamos deixar essas coisas todas de propósito na gruta, não é? Mas claro que quando entramos, inadvertidamente levamos sempre coisinhas cá de fora, agarradas às botas, agarradas à roupa, mas isso também outros animais que visitam as grutas os fazem, portanto nós não temos que ser obrigatoriamente os bichos maus da história, não é? Mas voltando ao início, portanto, eu espero que esse cuidado dos espeleólogos com quem eu partilhei muitas expedições se mantenha, que era sempre um cuidado muito grande, era aquele lema de não deixar nada, era deixar apenas pegadas e tirar apenas fotografias, era assim esse estilo. Ok. Obrigada. Temos o Manel, que também quer falar? Sim, Manel. Olá, boa noite. Isto já fui ultrapassado aqui um bocado, o Pedro já respondeu praticamente à questão que eu queria juntar, que a Isabel tinha suscitado inicialmente. Tem a ver com a questão da proteção dos eventuais habitantes das cavernas que estejam em risco de se perder para a biologia. A Isabel estava a falar que andavam a tentar, ou pelo menos que tinham feito experiências em laboratório para a conservação destes animais.
E, entretanto, o Pedro respondeu que se calhar era mais fácil preparar uma cavidade para criar condições para eles sobreviverem, sim, na cavidade e não, digamos assim, no laboratório. E, portanto, era só isso que queria pôr aí na discussão, porque eu pessoalmente penso que se calhar será mais interessante tentarmos manipular as condições de habitabilidade de uma determinada cavidade para conseguir fazer com que sobreviva uma espécie que está efetivamente em perigo. E nessa questão era só isso que eu queria dizer. E já agora dizer à Isabel que esse espírito de deixar pegadas e tirar fotografias ainda se mantém. Isso é uma norma que, nomeadamente, a Federação continua a fazer questão de que os seus espagiolos tenham pelo menos essa formação inicial e sejam lembrados consecutivamente para que isso continue a ser feito. E para já é só. Não sei se haverá mais questões. Eu aproveitava para colocar aqui uma questão, sabendo que obviamente a espeleologia está muito associada ou praticamente associada às cavidades calcárias, não é? E praticamente todos os estudos são feitos nessas cavidades a nível de biologia. Mas pergunto se há por acaso algum estudo e alguma investigação sobre eventuais troglóbios ou espécies cavernícolas em estruturas artificiais, em minas, por exemplo, abandonadas. Estudos há, agora não estou eu estava a tentar lembrar de alguma espécie, de algum caso em que fosse o único, o último reduto de alguma espécie. Neste momento não me estou a lembrar. Não estou a lembrar, é possível que haja. Há estudos, não me lembro de ver assim algum que tenha indicado que seja um habitat crítico, mas é possível. Eu posso falar um bocadinho aquilo que temos feito nos Açores. Nós, quando vamos fazer inventariação, fazemos também inventariação em tudo o que é pronto, escuro e úmido. Portanto, e algumas dessas estruturas são estruturas construídas pelo homem. Nunca encontramos nenhuma das espécies adaptadas ao ambiente subterrâneo dos Açores e também não me lembro de nenhum caso em que exista uma espécie troglóbia que só existe numa estrutura artificial a nível mundial. Mas para responder à pergunta, nós também mostramos esse tipo de habitat. Aqui nunca encontramos nada, encontramos muitas espécies, mas é espécies do exterior que Okay. vão lá de visita. Já agora aproveito porque eu, como o Vítor e também o Pedro Alves, somos clientes assíduos de minas, não é? Sobretudo para monitorização de morcegos. E muitas vezes tudo o que é macroinvertebrados acaba por ficar um bocadinho esquecido, não é? Nós vemos, apreciamos, mas não é o nosso foco, não é? De que forma é que nós também, quando temos essas observações, podemos recorrer à ajuda de especialistas para a identificação e até para nos ajudarem na eventual avaliação da importância dessas espécies, porque a verdade é que não há assim tantos estudos feitos em cavidades artificiais, pelo menos cá em Portugal, e há cavidades de grande dimensão e que provavelmente poderão albergar também troglóbios, por isso acho que seria interessante também nós, enquanto espeleólogos e biólogos que também visitam estas cavidades, também sabermos onde é que podemos buscar ajuda para nos ajudar e se, por outro lado, vocês, por exemplo, teriam interesse em conhecer também essas espécies. Interesse há sempre. Eu acho que a forma mais fácil, e é algo que acontece muitas vezes, é tirar uma fotografia e tenta-se identificar. Estas espécies às vezes são, pelo menos dá para perceber, ok, isto é de um grupo que só tem espécies cavernícolas, ou é um grupo que é relativamente raro. Às vezes dá para ter uma ideia, até porque os troglóbios normalmente têm características muito particulares, né? São despigmentados, têm apêndices maiores, alongados, maiores que o normal, digamos assim. Há uma série de características que podem ser fáceis de identificar. Eu pelo menos, e calculo que nos Açores também, sempre a receber fotografias de todo o lado para tentar identificar. Inclusive aqui na Finlândia,
pessoal que me envia fotografias de zonas mais ou menos parecidas com grutas, mas aqui nunca há nada, aqui não há troglóbios. Esse penso que foram mais... Olha, eu tenho uma sugestão. Eu não sei se vocês conhecem a aplicação Biodiversity for All, a plataforma. É muito fácil criar aí grupos, projetos, não se chama grupos, chama-se projeto. Se criarem um projeto de habitantes dos ambientes subterrâneos de Portugal, criam isso, começam a postar fotografias, vai-se criar uma comunidade de cientistas que podem validar a identificação, podem fazer a identificação ou validar as identificações propostas, e é uma maneira muito boa de pôr as coisas a andar. E isso é fácil, qualquer pessoa pode entrar na plataforma, criar o projeto e depois é convidar pessoas para irem fazendo registros, avistamentos, e começa-se assim a criar uma, em vez de ser só o Pedro ou ser só eu, é toda a gente que está interessada no assunto participa nesse projeto e na identificação desses bichos. Bichos também podem ser plantas, portanto, existem também briófitos que crescem nas entradas das grutas naturais e artificiais, portanto pode ser, não tem que ser só animais. Obrigada pela sugestão, Isabel, realmente temos as ferramentas também agora ao nosso dispor, às vezes é só disponibilidade também para avançar e para essa partilha. Pronto, não sei se haverá mais questões. O Fernando. Já estamos aqui um bocadinho avançados no tempo. Ali o Pedro já deve estar cheio de sono. Eu ainda aguento, não há problema. Não, eu já agora tinha aqui uma vontade só para acrescentar um bocadinho àquilo que já foi dito e para responder também um bocado diretamente à Isabel. Eu, para além da Federação, também faço parte do CEAI e posso confirmar que o cuidado e a preservação com a biologia subterrânea continua a ser, na generalidade dos grupos de espeleologia em Portugal, continua a ser uma preocupação de topo. Portanto, essa mensagem continua a ser transmitida para todos, dentro de todos os grupos, não tenho dúvida. E era só para acrescentar mais isso. Esta conversa, portanto, o tema desta conversa, como começou a Karina a falar, era aproximar os espeleólogos dos cientistas. Eu acho que em Portugal não existe um hiato entre os dois. Os cientistas, muitos deles são espeleólogos e os que não são espeleólogos conseguem fazer a investigação porque têm o apoio de muitos espeleólogos. Portanto, não parece que sejam duas comunidades que estejam de costas. Obviamente que estas conversas são sempre interessantes e importantes, mas parece-me que existe uma boa sinergia entre estes dois grupos que trabalham com grutas. Sim, isso eu também concordo, não é? Mas muitas vezes também parece que anda cada um a trabalhar por si e muitas vezes falta também esta união e esta partilha de ideias e troca de sugestões de por onde é que podemos seguir para também dar passos em frente e atuarmos de forma mais concreta nesta partilha e para o bem comum da conservação dos sistemas subterrâneos. Mas eu pelo menos, a minha experiência é que, bom, também só tenho a experiência do NECA. A colaboração tem sido bastante boa. Só não há mais cooperação porque já não há tempo para tudo, mas nós pelo menos estamos sempre a ter ideias e podemos fazer isto, podemos fazer aquilo. Já cheguei a levar o meu grupo de investigação todo para as grutas lá na Arrábida e éramos para aí uns 20 que veio tudo a Portugal aqui há uns 2 anos. Eu tenho a ideia que a colaboração até tem sido bastante boa e há sempre vontade de partilhar, não só o conhecimento, como os recursos. Pelo menos eu estando de um lado e estando do outro, não me posso queixar.
Já agora, só para acrescentar mais aí um bocadinho, eu penso que os espeleólogos, na generalidade, estão sempre dispostos a ajudar quem queira fazer este tipo de trabalho, ou quem queira seguir estas investigações. Eu, pessoalmente, já tenho, desde os anos 80, que tenho colaborado com biólogos e os levo para as grutas para eles fazerem investigações. Já tenho trabalhado com arqueólogos e já tenho trabalhado com paleontólogos. Portanto, isto é, quem quiser aparecer para ser ajudado, eu acho que há aí muita gente disposta a dar apoio a este tipo de atividades. E não é preciso, basicamente, estarmos protocolados. Basicamente, para mim, é telefonar e dizer, olha, preciso de ajuda para ir aqui ou para ir acolá. E a gente está aqui para isso. Posso só, é uma breve história. O Pedro, na sua apresentação, falou da importância de conseguir que muito do conhecimento que é gerado chegue a quem tem depois poder para decidir coisas. Aqui nos Açores existe um decreto-lei que saiu em 2019 que cria áreas de proteção para grutas, para ambientes subterrâneos, e esse decreto foi criado com base nos estudos que foram desenvolvidos pelo GESPEA, que é o Grupo de Estudo, Grupo de Estudo Património Espeleológico dos Açores, em que dele fazem parte espeleólogos, biólogos e geólogos. E foi com base na inventariação e catalogação e seriação das grutas feitas por esse grupo de trabalho que foi criado este decreto. Portanto, existem maneiras, eu sei que nos Açores é um bocadinho mais fácil porque isto é mais pequeno, as pessoas conhecem-se, mas existem maneiras do que é conhecimento científico chegar aos decisores políticos e depois isso tem consequências práticas em termos de conservação. Obviamente que não é por existir uma lei que as coisas passam a ser conservadas, não é? Ainda há um percurso grande entre existir a lei ser implementada, as pessoas respeitarem a lei e perceberem porque é que devem respeitar essa lei, mas é possível este trajeto, não é um trajeto impossível. Obrigada, Isabel. É bom ver casos concretos a resultar e esperemos que isso também se estenda a todo o continente e a outras partes do mundo também. Pronto, eu não sei, se calhar terminávamos por aqui. Eu agradeço imenso a vossa participação, quer dos nossos convidados, a Isabel e Pedro, como todos os participantes, e convido-vos também a ficar aqui o convite para uma próxima conversa de cientistas para espeleólogos. A próxima será já no dia 12 de janeiro, já em 2022, e vamos falar do outro lado das grutas, e dessa vez teremos connosco o João Paulo Forte e o Otávio Mateus. Estão todos também convidados para assistir a essa próxima conversa. Vocês agradeço por tudo, por esta partilha de ideias e por nos darem a conhecer também um pouco mais sobre a biodiversidade e sobre estes ecossistemas subterrâneos e as medidas de conservação necessárias. Obrigada a todos. Obrigado também. Já agora deixem-me fechar aqui a sessão, pelo menos enquanto Presidente da Federação. Eu quero agradecer especificamente aos dois e a todos os participantes, como é evidente, mas principalmente aos dois oradores que nos deram a honra de estar aqui, a transmitir o seu conhecimento e a dar-nos mais algumas ferramentas para a gente trabalhar. E dizer que estamos sempre disponíveis para aquilo que for preciso. E muito obrigado por terem apostado nestas conferências. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Boa noite. Então, até à próxima. Boa noite. Boa noite a todos. Até a próxima.